O Congresso Nacional aprovou aquele aumento para os servidores do Senado e da Câmara, como a gente falou aqui mais cedo, deve aumentar ali no orçamento cerca de 5 bilhões de reais, abriu brecha para pagamentos acima do teto do funcionalismo, propostas incluindo gratificação, essa gratificação pode chegar a 100% do salário, uma escala para eles de 3 por 1, quando a nossa 6 por 1 ainda nem sequer foi votada. Os textos seguem agora para a sanção do presidente Lula, mas enquanto isso não acontece, até porque a gente sabe que existe todo um viés político no meio disso tudo também, complicações para o presidente se ele vetar nesse ano tão importante para ele. Vamos tentar entender com o economista Mauro Rochlin, da FGV, o quanto tá para nossa cara que não usa nem luva não usa nem luva, né? Usa luva de boxe, Mauro, quando dão um soco na nossa cara e começam a discussão do ano. Que eles voltam, é como se eu voltasse aqui. Na verdade, a gente não para de trabalhar Natal e Ano Novo, né? A gente tem escala, então sempre metade trabalha num e depois metade. A gente volta, vamos decidir a nossa vida aqui, quem vamos ganhar mais, vamos trabalhar menos dias. Só que isso para a gente nunca acontece. Agora, para eles, e essa questão desse orçamento de mais de 5 bilhões, tem de onde tirar? Como é que você viu, interpretou essa, não foi nem votação, aclamação deles ontem, hein, Mauro? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Prazer estar aqui com vocês. Então, eu acho que o que aconteceu se inscreve num contexto maior que diz respeito a um certo descontrole de contas públicas. Um certo descontrole porque a gente vê que a dívida pública vem aumentando de uma maneira um tanto quanto temerária, essa é a verdade. Isso se traduz em juros mais altos, isso se traduz numa despesa com juros de R$1 trilhão. É isso mesmo que vocês ouviram, R$1 trilhão é a expectativa de gastos com juros do governo esse ano. E claro que 5 bilhões diante de 3 trilhões e meio, 3 trilhões e meio é o valor da despesa total do governo federal. Então você vai dizer que, 5 bilhões não é tanto dinheiro assim. Mas, pelo exemplo, isso diz muita coisa. No momento em que o governo deveria, ao menos, e busca, de uma certa maneira, conter os seus gastos, isso, tudo bem, tem espaço para debates, para controvérsias, mas, de qualquer maneira, o governo vem reduzindo o chamado déficit primário, aquela diferença entre receitas e despesas, e a gente vê que o Congresso tem cada vez avançado mais com relação às suas próprias despesas, tanto por as chamadas emendas parlamentares e agora por força de um aumento salarial que é um tanto diferente daquele que a gente vê acontecer para o restante da população. Preocupante. Não, quando a gente fala de dívida pública, você fala em 1 trilhão, eu me assusto ainda, até com os bilhões, viu, Mauro? Eu ainda me assusto, porque a gente normaliza, mas quem que tem bilhão na conta, e se a gente fizer a conta ali na ponta do lápis, são poucas pessoas que conseguem ter noção do quanto isso realmente representa, né? Agora, você fala de uma dívida pública que a gente tem muito alta, a gente está começando um ano eleitoral que a gente sabe que vem emenda, vem mais dívida pela frente, vem mais orçamento pela frente, enfim. A taxa de juros, como você bem falou, né, que não cai de jeito nenhum. Está lá o Banco Central dizendo que existe a possibilidade de cair a partir de março. Eu queria também que você nos explicasse o quanto essa irresponsabilidade econômica que a gente tem por parte dos parlamentares, às vezes por parte dos parlamentares, às vezes por parte do governo, enfim, mas sempre lá em Brasília, o quanto isso acaba afetando na nossa vida. Porque a gente sabe, quando a gente fala de um governo mais de esquerda, como é do PT, existem vários projetos que são essenciais para o nosso país, que são projetos sociais, né? Como a isenção do imposto de renda, a questão do Vale Gás e tudo isso. Mas a que preço se paga? O que se deixa de olhar? Onde é que cai essa conta? Se tem esse tipo de pauta social que é importante, teria que se pensar também nesses servidores neste momento, numa escala 3 por 1 neste momento. A irresponsabilidade econômica que a gente tem no nosso país, ela contribui com o quanto para a gente estar na situação que a gente está? Bom, Paula, deixa eu então trazer alguns números, não exatamente números apenas, mas também algumas comparações para a gente poder dimensionar melhor, talvez, esse gasto que vai acontecer por força desse aumento concedido.
primeiro lugar, a gente está falando de uma elite, da elite do funcionalismo público. A gente não está falando daqueles funcionários que têm menores salários, daqueles funcionários que, por exemplo, são professores de escolas federais, que não são exatamente professores universitários, que são funcionários que têm ganhos de 4, 5, 6 mil reais. Não é exatamente desse pessoal que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que têm salários muito maiores. A gente viu em reportagens que também estamos falando de funcionários, muitos, que vão ganhar salários acima do chamado teto constitucional, e isso nos faz crer que a medida não seja exatamente algo que promove maior igualdade salarial, reduz, portanto, disparidades, desigualdades sociais. Não é exatamente isso. Do ponto de vista do exemplo, do ponto de vista do que isso projeta, até para a sociedade como um todo, né, de ver que, nesse momento, aqueles que têm melhores condições salariais, melhores condições de trabalho, vão ser agraciados com valores realmente que surpreendem bastante. Esse é um aspecto que eu acho que não pode ser ignorado. Não se trata apenas de considerar os valores envolvidos. Tem que se considerar, acho eu, o exemplo que isso representa. Esse é um ponto importante. Agora, mesmo do ponto de vista orçamentário, a gente não está falando de pouca coisa. 5 bilhões, talvez eu fiz parecer que diante de 3 trilhões e 500 bilhões de despesa total, você vai dizer que é uma gota no oceano. Não é bem assim. O governo busca zerar o chamado déficit primário, mesmo com algumas medidas, vamos dizer assim, não muito ortodoxas. Muita coisa está fora do chamado arcabouço fiscal. Muitas despesas hoje são computadas, contabilizadas fora do orçamento fiscal e, portanto, não são consideradas quando se faz o cálculo de receita menos despesa, né? Quando a gente fala, olha, o governo agora vai, em 2026, equilibrar contas desconsiderando uma série de despesas, como, por exemplo, precatórios. Enfim, e a gente vê eu chamaria de uma pauta-bomba acontecer. 5 bilhões é importante porque fala-se de um déficit esse ano, se fala-se entre um resultado primário do governo, resultado orçamentário do governo, entre zero, ou seja, equilíbrio, e algo próximo a 25 bilhões de déficit. 5 bilhões diante de 25 bilhões de déficit não é pouca coisa. A gente já está falando aí já de alguma coisa bastante substantiva. Então, todos esses fatores juntos e considerados nos faz acreditar que o Congresso não tem sido muito cioso no que diz respeito àquilo que é muito criticado dentro do próprio Congresso, que é um suposto desequilíbrio de contas do governo. Então, eu acho que é isso que pode ser visto como pano de fundo desse aumento que a gente está assistindo agora. É a luva de boxe que eu mencionei lá no início, né? É um soco na nossa cara já logo no início do ano, com tantos problemas e tantas pastas que estão precisando de dinheiro, aí feminicídio crescendo, educação, saúde, segurança pública. E, de novo, o pensamento é para eles, para o bolso deles, e aquilo que você mencionou, para aqueles que já ganham muito, muito acima da maior parte da população, ganharem mais ainda. Mauro, obrigada, viu, por ter participado aqui com a gente. Paula, Pode se falar. me permite um comentário final, Claro. não consigo fechar a boca. Eu estou vendo que você está indignada Tô. com relação ao que está acontecendo, mas eu acho que você, na verdade, está sendo porta-voz de grande parte da população. Sabe? Essa indignação que você está expressando, eu acho que, na verdade, traduz o que muita gente, se não a grande maioria, passa a sentir diante de uma situação, diante de uma notícia como essa. A indignação de quase todo mundo bom? mesmo. É isso. Obrigada, Mauro. Até mais. Nada, viu? obrigado a você. Bye, bye. Vai.